Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo central. E olha, eu já faço aqui um convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento para se inscrever. Compartilha também os nossos conteúdos, deixe seu comentário. Assim esse material vai alcançar ainda mais pessoas. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais, mas antes de anunciá-los aqui para vocês, eu preciso mandar um abraço para você que tem nos acompanhado através aqui do canal da IAGE Central de Sorocaba. Jurema dos Santos, Josafá Martins, lá de Vila Velha, Espírito Santo, Genaro Rocha dos Santos, de Lacre, São Paulo, Francisco dos Santos, de São Luís, lá no Maranhão, e Tereza Cristina, de Alta Floresta, Mato Grosso. É muito bom saber que vocês nos acompanham por aqui. Mas olha, sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados especiais. Estou aqui hoje com o pastor Fernando Iglesias. Espero ter pronunciado certo, pastor. Olha, a pronúncia, você pode pronunciar do jeito que você quiser. Tudo certo. Seja bem-vindo, é muito bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, prazer meu, viu? E ao lado dele, não menos importante, a Maricel, conhecida carinhosamente como a nossa tia Cecel. Ficou já. Ficou. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Prazer também poder participar aqui dessa lição, viu? Amém. Para começar, você pode fazer uma oração para a gente? Claro. Pai querido, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos dá, pela vida, pela saúde e também por esse momento de podermos estudar a Tua Palavra. Amém. Esteja conosco, nos dando sabedoria, discernimento e a Tua bênção, e também a todos que ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no terceiro trimestre e hoje nós estamos estudando a lição de número 8 com o tema Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito Santo. Pastor, aqui Paulo está escrevendo para o povo de Efésios e ele começa, a lição dessa semana fazendo uma advertência, a espiral descendente do pecado. O que Paulo quer dizer com isso? Quando ele ali escreve para os Efésios nessa chamada de atenção. Na verdade, Paulo ele deixa o jeito positivo de advertir, vai para um jeito, vamos dizer, negativo, ou reforçando o negativo. Não o que você deve ser, mas o que você não deve ser, algo meio assim, do positivo para o negativo. Por isso essa espiral que fala aí. Ele passa a advertir. E é incrível, porque na Bíblia tem muito essa coisa. A gente vê... nós somos a geração que não quer ser advertida, não quer ser chamada atenção, chamada atenção, Mas a Bíblia, assim, Jesus, o jovem rico, por exemplo, o jovem rico chega e tal, fala com Jesus, Jesus já diz assim, por que você está me chamando de bom? Só tem um bom. E aí já entra direto no assunto. Nicodemos chega, elogia Jesus, Jesus diz assim, olha, é o seguinte... Esse que está aí tem que morrer e tem que nascer outro e tal. É direto, Muitas vezes Jesus foi direto e a palavra de Deus também é direta. E Paulo aqui é bem direto nessa questão de advertir as pessoas, nós. Ele não dá meia volta. Não, e ele é muito claro em dizer que só em Cristo que a gente pode mudar, esse rumo. Porque se não for por Cristo, através dele, com o exemplo dele, a gente fica na descendente do pecado, que é a espiral aqui, Sempre vai caindo em vez de poder melhorar ou sair dessa vida, desse estilo de vida. E essa espiral descendente é porque é quando a gente começa a decair, E dá a impressão que aquilo que a gente fala ou que a gente faz não faz muita diferença, Quer dizer, eu posso ser cristão e tal e manter meu palavreado ou desenvolver um palavreado. Eu vou colocar mundano porque é o que as pessoas em geral fazem, é o que todo mundo faz no mundo, Mas tudo isso aí influencia bastante, E algo muito interessante que vocês falaram, e algo, enquanto vocês iam comentando, veio à minha cabeça assim que Paulo ele não estava apenas preocupado aqui com o povo de Efésio em relação a um pecado específico, mas a um padrão comportamental. Uhum. Que padrão era esse? O que eles estavam fazendo a ponto de Paulo escrever de maneira tão direta, como o pastor ressaltou aqui? O que estava acontecendo? Aonde se percebia esses sinais desse padrão comportamental em declínio em pecado? Então, eu costumo dizer que
por isso que a palavra de Deus ela é tão atual, né? Não interessa, ela foi escrita lá no Antigo Testamento, num contexto X e tal, mas ela se aplica a você individualmente, no tempo que você vive e tal, sempre assim. E o que acontecia lá é exatamente o que acontece hoje também, né? A gente, inicialmente, quando você aceita Cristo, se é que você nasceu fora da igreja, né? Aí você aceita Cristo, você passa por um momento de euforia espiritual e tal, e ali a gente tem a impressão que tudo foi feito e dali para frente só vai ser para cima, né? Mas na verdade, quando você nasce, você está só começando a tua vida espiritual. Então, é uma caminhada ascendente, né, que começa. E se a gente descuida um pouco, e realmente é a questão de descuidar ou não descuidar, a gente começa a decrescer. E aqui eles tinham descuidado e eles começavam a decrescer na maneira deles se comportarem, em como eles se envolviam com a cultura local. E a gente está aqui para fazer a cultura, não para ser feito, para moldar a cultura, não para sermos moldados pela cultura. Então era isso que estava acontecendo na maneira deles conversarem, deles falarem, na maneira deles agirem, o jeito como eles se divertiam e tudo isso. E ele é muito claro em falar vida de pecados e desejos enganosos aqui no verso 22, né, de Efésios 4. Então aqui, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados. Quer dizer, todo tipo de pecado envolvia esse povo gentílico, né? Eu queria fazer uma separação de pecados e pecado, né? Porque pecados são os frutos negativos, né, que aparecem na árvore da gente, né? E pecado é a natureza da gente. Ou seja, a gente nasce com uma natureza tendente a pecar, que gosta de pecar, e quando a gente deixa Cristo entrar, ele interfere nisso, né? Nesse gosto, ele vai transformando. Desligou de Cristo, aí de novo essa árvore começa a produzir esses pecados, né? A nossa luta não é contra os pecados, né? Mas é contra o pecado na comunhão, em estar ligado com Cristo, para que isso possa frutificar de um jeito diferente. Nossa, muito interessante. E a gente percebe que, primeiro, Paulo, ele faz essa observação, né, essa exortação para o comportamento de um modo geral. E depois ele pontua algo que é muito interessante, que eu acho que tem muito a ver com a cultura, como vocês citaram, que é a questão das vestes, das roupas. Eles começam a mudar. O que isso implicava para a época? A mudança das vestes e esse afastamento de viver para Cristo e não as tendências da carne. Eu até anotei aqui na lição de segunda, né? Que até ele enfatizou assim, uma dramática. Uma dramática. Porque, no caso, para o povo ali, a questão da roupa, da indumentária, era uma questão muito dramática, o povo que via a questão de mudar a roupa. Porque, vamos dizer, era um luxo. Como se fosse um luxo. E aqui ele enfatiza bem aqui na parte da lição, na parte de baixo, né? Sua qualidade e estilo sinalizavam a identidade e a posição do usuário. Por isso que acaba enfatizando essa parte, dramática mudança de roupa. E isso ele coloca como a vida espiritual, que nós também temos que mudar toda essa natureza de uma forma dramática, né? Como era a questão da roupa antigamente. Você falando aí, eu me lembrei, né, quando eu era garoto aqui mesmo na igreja de Sorocaba, e aí meu pai, ele tinha um terno só, que ele vinha na igreja sempre, que era da cor, 1, 2, 3, vinho. Era um terno vinho. Mesmo. Vinho escuro, quem conheceu assim, né? vai lembrar. Então, tipo assim, quem é seu pai? É aquele do terno vinho. Tá. Né? Ele só tinha aquele terno, né? E eu, recentemente, fui pastor de uma igreja, né? E o meu peso está sempre mudando e tal, por causa da luta mesmo, né? É verdade. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou comprar outra roupa, tal, vou ficar com esse terno o ano inteiro. E eu ficava mais o mesmo terno. E aí eu ia todo culto, sábado, domingo e quarta, com o mesmo terno cinza, né? No final do ano, eu disse assim, pessoal, eu quero perguntar para vocês com quantas cores de terno eu já vi nessa igreja, diferentes. Aí um dizia 3, outro 4, outro 5. Ninguém falou 1. Eu digo, pois eu vim só com esse aqui. Nossa. Paulo está dizendo isso aqui, né? Porque é a mesma coisa que a gente fala do camaleão, né? Ele se adapta de acordo com o ambiente, né? Quando a gente não está firmado em Deus,
a gente vira esse camaleão, assim, né? Saindo da roupa para a maneira do animal se comportar e tal. A gente acaba se moldando muito ao ambiente. Se aqui é assim que se veste, eu me visto assim. Se aqui é assim que fala, eu falo assim. E principalmente, que a gente não falou aqui no dia anterior, ele fala muito de libertinagem sexual, né? O que hoje também é uma aberração dentro do nosso conceito cristão de viver, né? Eu lido com muitas e muitos jovens que vêm e dizem assim, tá impossível namorar, né? Porque todo mundo quer viver como vivem lá fora. A gente não encontra um namorado que queira namorar dentro de princípio cristão, que é aquilo que a gente aquilo que a gente aprende, né? Às vezes até a gente associa, né? Diz assim, que tal você encontrar o outro que veio falar a mesma coisa? A menina, você encontra o outro, faz umas ligações assim, porque é difícil. A expressão na roupa já é como se fosse o estopim de outras coisas que já estavam acontecendo, né? Eles já estavam nesse declínio de uma maneira tão intensa e a imagem, a maneira como eles estavam se adaptando à imagem, era uma coisa a mais em relação a isso. Inclusive, eu destaquei um ponto aqui muito interessante que diz o seguinte, na lição. Paulo nos diz que a adoção de uma vida moldada por Cristo requer 3 processos que ele expressa por meio da imagem de roupas. Primeiro, despojar-se ou afastar-se da antiga maneira de viver. Segundo, experimentar renovação interior. E terceiro, vestir-se do novo padrão de vida divino. Até anotei isso daqui, porque eu achei tão importante, né? Muito. E eu me encontrei nisso aqui, porque eu não nasci em um lar adventista. Eu vivi esse processo que o pastor citou, né? Que é de você encontrar aquele momento de euforia, aí você passa por altos e baixos. E houve também uma mudança na maneira que eu me visto. E eu acho que, às vezes, as pessoas tendem... isso é bobagem, isso não quer dizer nada. Mas chegou um ponto que eu não me reconhecia mais no meu antigo guarda-roupa. E isso foi muito interessante. Onde, no início ali, inclusive, eu quero fazer até essa observação para minha primeira igrejinha muito carinhosa. Eu ainda não tinha as roupas, minha família não assentava muito bem, então eu comecei a ir com as que eu tinha, né? Sim. Com as que eu tinha. E a igreja foi compreensiva comigo, mas o Espírito Santo começou ali no meu coração e eu não me enxergava mais na maneira como eu estava vestindo, e eu concordo plenamente. Olha que interessante. Desculpa, você ia falar. Pode falar. Olha como é que é interessante isso, porque aqui é o que ele diz, né? Que a roupa, ela denota aquilo que vai dentro. A transformação só tem valor se ela começa de dentro para fora. Por isso que, às vezes, você tem normas na igreja e você olha, dá a impressão que todo mundo é igual, todo mundo teve o mesmo tipo de experiência de transformação. Muitos, tipo assim, essa aqui é a minha roupa de igreja, eu vou lá, lá eu me pareço assim. Nossa, esse tipo de transformação, ele não tem valor nenhum, né? Aliás, ele é prejudicial. Não é que ele é zero, ele não zera, ele está no negativo. Agora, como você disse, é diferente. Quer dizer, de repente eu olhava para o meu guarda-roupa e ele não condizia com aquilo que ia dentro de mim. Eu não me comparava com as outras pessoas, e sim o que estava acontecendo em mim. Tipo, fulano está com a roupa mais bonita que a minha hoje. Isso não aconteceu no meu processo, né? Eu olhava para mim, e eu falava, não, isso não combina com o que eu acredito hoje. Mas aí que está, né? Você teve essa transformação de dentro para fora, né? Isso extravasa não só na roupa, mas também no que você come, no que você fala, e é isso que ele está dizendo aqui em seguida, né? Mas é interessante isso que você falou. Eu nasci na igreja, minha mãe adventista na época, com os avós adventistas, mas meu pai não era adventista. E minha família, minhas tias não eram. Então, a gente via nas tias o que elas usavam, eu e minha irmã mais velha, a Marli, a gente tinha vontade de usar tudo que as minhas tias usavam, e minhas tias também presenteavam a gente. Mas chegou um momento, olha só, que eu e minha irmã, nós decidimos não usar mais algumas coisas que a gente usava, não dentro da igreja, mas fora da igreja. Então, nós tomamos essa decisão. Então, foi muito importante isso para nós duas, sabe? Mesmo nascendo na igreja, que diferente de você, que viveu, era fora da igreja e se converteu, né? Me fez lembrar Daniel, né? Logo no início do livro ali. Ele, um garoto, levado cativo, sem família, tremenda luta, né? Sim. Momento difícil da vida dele, decidiu Daniel
firmemente não se contaminar. É isso aí. É um momento seu de decisão. Ele decidiu não se contaminar. E aí Deus entra com a força, né? Aí o Espírito entra com a força e a transformação vai acontecendo, o fruto vai gerando o fruto. E é interessante que depois que você tem essa transformação, aquilo não faz mais falta para você. É verdade. Não é verdade? E parece que, como eu vivi com aquilo, né? Parece que nunca fez... É interessante, é um processo que realmente só vivendo para poder mergulhar. Não vai fazer diferença na sua vida, você percebe isso. Mas isso é uma questão do amadurecimento, né? É verdade. Olha só, e aí continuando aqui o nosso estudo, Paulo vai fazer um contrassenso, né? Lá na parte de terça-feira, ele vai falar sobre o discurso cheio de graça que edifica a unidade. Ele olha agora não só para o indivíduo, mas no senso de comunidade, e ele, ao mesmo tempo que exorta, ele mostra a graça. Sim. E isso é muito precioso e interessante, porque Paulo ele nos ensina muito aqui. Ele não apenas aponta, olha, vocês precisam melhorar isso, mas ele mostra a graça. Pastor, fala um pouco disso para a gente, sobre esse contrassenso que Paulo faz e por que ele é importante também hoje para a gente. A graça, eu costumo comparar a graça como o sol que brilha para todo mundo, né? É uma coisa que ilumina, que irradia para todo mundo. E o Espírito, ele trabalha em fases. A primeira fase é a fase de tocar o coração de cada ser humano na face da terra, independente de onde vive, se conhece a Deus, a Jesus, conhece a Bíblia ou não, não interessa, o Espírito está agindo ao redor do mundo através dessa graça que é um poder que atrai para Jesus, né, e que ilumina a vida das pessoas. Então, quando a gente aceita, e aqui nós vamos nesse sentido de aceitar, né, decidiu Daniel firmemente seu coração. Sansão a mesma coisa, estava Sansão entre as cidades de Zora e Estaol, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Ele estava no campo, né, em Maanedã, era um campo que tinha lá, e aí ele devia estar em oração, indica aquilo, né? Ele resolveu se entregar e o Espírito começou a agir nele naquele momento, embora ele já fosse um nazireu, né? Quando a gente toma essa decisão, isso vai transformando, e esse crescimento, como o crescimento de uma planta, até no livro Parábolas de Jesus, Ellen White comentando sobre a parábola do semeador, ela diz assim que é um crescimento invisível, imperceptível, muitas vezes imperceptível. Às vezes nem a gente percebe, e às vezes até quem está do lado também não, dependendo se a pessoa já é cristã, já vive. Os de fora vão perceber, mas quem está do lado às vezes não percebe tanto. E muitas vezes você não percebe. Nossa. É assim, enfatizando também o que você... Da lição de segunda. Assim, eu achei... Até eu abri minha Bíblia aqui, porque eu sempre vou pintando minha Bíblia. Olha aí, de rosinha. Gente, façam isso, é maravilhoso para estudar. E eu tinha lido o livro de Efésios no meu ano bíblico e tal. E quando eu li essa parte de Efésios, do capítulo 4, eu risquei tudo aqui. Falei, gente, que coisa maravilhosa o que Paulo coloca aqui para cada um de nós, né? Na questão das palavras. E eu sempre falo muito para as crianças, né? O que é a raiva? É pecado sentir raiva? Não é pecado, é um sentimento que você tem. Mas a maneira como você vai lidar com esse sentimento e as palavras que você vai usar dentro disso, que é o problema. E aqui no discurso cheio de graça, Paulo enfatiza muito a questão das palavras, que essas palavras façam bem para as pessoas. Até eu separei aqui do livro Parábolas de Jesus, né? Fernando comentou, na página 179, onde fala assim, ó, palavras suaves e bondosas são para o espírito como o orvalho e a chuva branda. Eu achei assim maravilhoso quanto a palavra ela pode transformar a vida de uma pessoa através da sua atitude, não é mesmo? E em Isaías 50 fala muito que Cristo sabia dizer a seu tempo uma boa palavra que podia transformar o coração de qualquer pessoa, né? Isso é muito poderoso. Eu costumo dizer que a comunicação ela é um dom se você usa ela para o bem.
né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E saber gerir essas emoções, porque foi muito precioso o que você falou, sentir todo mundo pode. Agora, a decisão do que fazer a partir do sentimento que estou tendo é que muda o jogo. Até eu uso uma ilustração com as crianças, que é quem já me viu falando em Aventuri sabe, que é a latinha de refrigerante, ou qualquer gaseificado, né? E aí, então, eu começo a chacoalhar. Então, é como a raiva, né? Tá, estou trabalhando aqui esse sentimento dentro de mim. E, de repente, eu abro. O que aquele líquido vai fazer? Se eu soltar o líquido, ele vai sujar, vai machucar, vai acabar machucando tantas pessoas que estão ali, né, ao nosso lado. E, às vezes, as pessoas que estão mais próximas é que sofrem com isso, não é verdade? Muito verdade. Do mesmo jeito que a roupa, a palavra é fruto também, né? Então, ela brota de você. E aí tem gente que se domina muito para quando está na igreja ou no meio cristão e tal, e depois quando sai, o que brota não é coisa boa, né? Não é coisa boa. Então, isso precisa ser transformado lá dentro de novo. Essa decisão tem que ser tomada e pedir para Deus transformar aquilo. E do mesmo jeito que você disse assim, aquele guarda-roupa não condizia com o que ia dentro de mim, puxa, aquele palavreado já não condizia. Tanto que quando você ouve outra pessoa falar alguma coisa assim, choca você, né? Então a gente não tem o costume de... A pessoa fala isso, fala aquilo. Muitas vezes é uma pessoa que até... Quando você está lidando com alguém que não é cristão, é diferente, mas é uma pessoa de quem você esperava que ela tivesse um palavreado normal, assim, né? Mas aquilo que você desfaz aquilo que você fala, né? Quando você fala na igreja, eu estou pregando, estou dando estudo e tal, aí você tem um palavreado. Aí em casa, isso aí, mesmo seja em casa, desfaz aquilo que você está fazendo lá fora, porque ele demonstra que não teve uma transformação de fato, né? Isso é muito lindo, porque a gente vê a construção do livro de Efésios com uma grande preocupação de Paulo. Ele primeiro leva as pessoas à consciência, né? Olha, vocês estão aqui em declínio de pecado. E isso está se reverberando de diferentes maneiras, no comportamento, nas roupas, como agir. Olha, vocês estão potencializando isso, ferindo uns aos outros com palavras. Então, ele vai fazendo essa construção, e ele fala, mas a graça. Vai apontando, mas tem como reverter. E aí ele chama a ação do Espírito Santo para as pessoas olharem, né, para essa figura da Trindade e perceberem que, através da ação do Espírito Santo, é necessário, aliás, é possível essa mudança. E ele vai falar disso, da relação do Espírito Santo, se a gente permitir, para poder ter essa mudança. E uma coisa até que a gente deixou de falar, que eu acho, que é a questão de somos um só corpo. E nós nos esquecemos disso. Não é verdade? Quando, com as palavras, a gente acaba machucando, mas nós esquecemos que esse irmão, essa pessoa, faz parte também, né, da família, da mesma família. Isso é muito importante, porque quando eu reconheço isso, eu talvez já tenha passado por uma situação parecida, eu ressignifico. Nossa, hoje fulano falou talvez uma palavra que não deveria, né, fazer parte do vocabulário dela como cristão, mas eu também já fui assim. Será que ela está num dia bom? Como é que ela está espiritualmente hoje? A lição lembra a gente para o fato de que Paulo ele usa uma expressão ali, né? Entristecer o Espírito Santo, né? Então ela faz um parênteses assim, diz assim, ó, está aqui o Espírito Santo mostrado como Deus, né? E a gente não pode esquecer isso, porque muita gente que nunca estuda a Bíblia e tal, de repente é abordado por alguém que vem com uma filosofia completamente diferente, e aí a pessoa começa a dar atenção ao que o outro fala, sendo que ela nunca se interessou por estudar a palavra, e ela acaba ficando em dúvida e tomando decisões por outro lado. Se alguém vem com alguma coisa diferente, pelo menos pergunta para alguém que tem uma opinião diferente da dele e que tem recursos, né, para estudar com você. Mas quando você nega que o Espírito Santo é Deus, você está pecando contra o Espírito Santo. Você só pode pecar contra o Espírito Santo se ele for Deus mesmo, né? E ele demonstra sentimento, ele é uma pessoa, é um ser pessoal. O Espírito Santo não é uma fumaça, não é uma energia, e nem é alguma coisa que é inerente a Deus, assim. Não é isso, ele é uma pessoa, ele se entristece. É isso que a lição está ressaltando também.
E aí aqui embaixo até eu anotei na lição de quarta, né? Que eu achei muito legal. O Espírito Santo vive em contato tão estreito conosco. Eu achei lindo isso aqui, porque é tão próximo. Mas a gente não percebe isso, parece, né? Que nossas ações o afetam. Um membro da divindade tem um relacionamento duradouro conosco que nos cela até o tempo do fim, né? Nossa, é muito Ou até forte. o fim dos tempos, né? Outra coisa que me deu paz foi falar assim, ó, olha, ele se entristece, mas ele não sai de perto. Talvez a gente não isso dê mesmo. essa liberdade dele continuar agindo, porque a gente pode escolher ou não, né? Mas ele se entristece, mas ele continua ali. Mas Isso tá é ali muito firme, né? forte, isso é muito Ontem forte. mesmo eu estava numa igreja pregando, depois na saída um jovem me abordou e falou, eu estou fora da igreja e tal, e não estou indo, vim hoje aqui e tal para te ouvir. E a gente começou a conversar, universitário, inteligente, tudo. E aí eu falei, então, antes da gente sair, eu só queria te dizer um negócio. Por você estar fora da igreja, estar estudando nas horas do sábado, não estar indo à igreja, está fora. Talvez venha um pensamento para você assim, eu estou longe de Deus, abandonei Deus e tal. É impossível estar longe de Deus, entende? O Espírito está sempre com você. Nossa. Ele está sempre em você, não esquece disso. Tá? Eu cortei relações com Deus. Você pode ter cortado, mas o Espírito está aí. Ó. Ele está aí. Tanto que você veio aqui hoje. Ó. Então o Espírito está falando em você. Não esquece disso, ele está aí com você. Não para te vigiar, não para ser teu vigia, mas para te atrair, para te chamar e para te apoiar. Né? É como eu vou tomar aqui o exemplo de uma mãe, né? Mesmo que o filho erre, faça as coisas erradas, você pode dar a bronca, conversar, mas no seu coração você não quer que saia de perto em nenhum momento, que você o abraça, você quer o mais próximo possível, né? O pai também. Com certeza. É como aquela música do Jader, né? Eu não me esqueci de ti. Que música maravilhosa, e que mensagem que traz, e é justamente isso, né? Mesmo que eu me afaste, mas ele não se afasta de mim. E aí a gente vê a grandiosidade de Deus, que é quase incompreensível. É incompreensível aos nossos olhos, porque que Deus é esse? Que é o dono do universo. A gente o rejeita e ele continua ali a um passo de falar assim, pai, vamos conversar de novo. Pai, me ajuda. Isso é muito bonito. Eu quero abraçar esse Jesus. Amém, eu quero conhecê-lo. É um conforto saber isso, É um conforto, né? É um conforto. Bom, o nosso tempo está quase acabando. Se a gente tivesse ainda mais tempo, teria muito mais para falar, porque esse assunto ele é muito profundo. E, inclusive, ele continua aqui ao longo do nosso trimestre, então, continuar acompanhando. Mas antes, eu quero dar oportunidade para vocês dois, né, fazerem um resumo do que foi a lição dessa semana, né, para vocês. Primeiro, começando com a tia Cecel, a nossa Maricel, e depois com o pastor. Assim, de tudo, da lição desta semana, para mim ficou muito forte a questão de falar sempre a verdade, custe o que custar, de você ser franco, ser sincero e deixar que Deus trabalhe no seu coração, porque, como nós falamos agora por último, ele não se afasta da gente nem um minuto. Basta a gente estar ali à procura e retomar toda vez que precisar, né? Amém. Eu não sou médico dermatologista, né? Mas a maioria das coisas que aparecem na pele da gente, se não todas, como eu disse, eu não sou médico, mas é o afloramento de problemas que tem dentro do organismo da gente, né? Então, transparece na pele aquilo que está dando alguma coisa errada dentro do organismo, e aí erupções na pele, um monte de coisa assim. E na vida cristã é a mesma coisa. Então, na roupa, no jeito de ser, na maneira de falar, no que você fala, o que sai de você. É uma medida muito drástica, né? Mas eu costumo me cobrar muito, não pelas minhas ações, mas pelas minhas reações, sabe? Então, assim, puxa vida, eu consigo agir muito bem, mas como é que eu estou reagindo, né? Quando alguma coisa, e eu me decepciono muito comigo, toda vez que eu reajo de um jeito ruim, sabe? Aí eu fico muito arrasado, né? Puxa, mas não era para eu reagir assim, né? Porque a reação é aquilo que está lá dentro de você ainda, né?
é o que ainda te domina de vez em quando, né? Eu gostaria demais de reagir, tanto nas palavras, nos atos, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, reagir de uma maneira que glorificasse a Deus, que trouxesse unidade e que edificasse tudo. Mas só Deus pode fazer isso em mim. O que eu posso fazer é entregar a vida na mão dele, decidir firmemente e pedir para que o Espírito dirija. Né? Amém. Amém. Olha, se esse estudo fez sentido para você, deixa aqui seu comentário e depois que o pastor orar para a gente se despedir, que você possa compartilhar para que ele chegue a mais pessoas e que outros membros desse corpo que é a Igreja de Cristo possa ser abençoado pelo Amém. estudo da lição. Amém. Pastor, você ora para a gente? Ora, querido Deus, a gente vive num mundo de trevas, trevas espirituais, trevas de todo jeito, Senhor. Por isso, quando a gente vive com o Senhor, a gente devia ser luz. Então, nos ajuda a ser essa luz, Pai, para que as pessoas, ao entrarem em contato com a gente, elas possam ver essa luz que emana de Jesus. Amém. Então, por favor, potencializa tudo, nos ajuda a decidirmos firmemente seguir ao Senhor e que o Seu Espírito frutifique em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fico por aqui e até o próximo estudo central.